Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos mais uma vez para o nosso programa semanal e é uma alegria estar aqui, alegria estar respondendo a vocês todas as perguntas que vocês desejam saber e o que a gente souber, né, também, porque às vezes nós não sabemos as respostas adequadas. Bom, vamos lá. Lourdes da Losta pergunta: acupuntura tem algum tratamento para rejuvenescer? Bom, eu faço até uma brincadeira com meus pacientes. Eu dizia assim, que eu queria ter 3 agulhas específicas. Uma que derretesse gordura localizada. A outra que rejuvenescesse em uma semana. E a terceira que melhorasse toda a potência sexual dos homens que tanto eles pedem. Se eu tivesse essas 3 agulhas que fizessem isto milagrosamente da noite para o dia, vocês tinham que ir para Cuiabá. Por que Cuiabá? Porque era o fim da fila. Teria uma fila de Cuiabá até São Paulo a pé de tanta gente querendo fazer esse tipo de tratamento. Então, Lourdes, existe um tratamento estético, mas não de rejuvenescimento, mas sim estético. Por quê? Porque quando nós temos as rugas nada mais são do que um músculo que nós chamamos, fica em vazio, fica com pouca energia, e um músculo que fica em plenitude, que fica com muita energia. Então, o que acontece? Na realidade, quando um músculo fica muito forte, ele puxa o outro. Então, forma-se uma ruga, forma-se uma prega, forma-se uma cicatriz, forma-se alguma coisa que dá uma deformidade local. Então, se nós pudermos tonificar o músculo fraco e sedar o músculo forte, consequentemente nós conseguiremos um alinhamento muscular para que isto fique compensado. Então, a luta da acupuntura é nesse sentido, da acupuntura estética. Existe um programa que já foi gravado no passado, que eu fiz, deve estar aí no YouTube, sobre a terminologia, eu acho que era acupuntura, dermatologia ou estética, etc. Procure, por favor, que eu estou lá, inclusive com o Dr. Diego Negro, que é especialista nessa parte. E existe sim, e nós podemos fazer isso. Eu não faço isso porque eu tenho muita coisa para fazer e não dá tempo de ficar fazendo a parte estética. Mas o Dr. Diego faz essa parte estética. Porque a parte estética é uma parte que é muito boa para o paciente que assim quer, né? Mas, por outro lado, eu gosto mais de tratar o doente, a pessoa como um todo. O ser biopsicossocial e espiritual indivisível. Eu não fico tratando só essa parte estética. Mas a pergunta é, existe? Existe sim. Tem tratamento e pode ser feito. Agora, não é rejuvenescimento, que fique bem claro. Mas sim é tratamento estético. Então você amaina as rugas, você eventualmente você tira alguma mancha, você tira alguma pápula, algum tubérculo, algum nódulo, ceratose, vegetação, sei lá, alguma coisa de pele, lesão de conteúdo sólido, eventualmente as lesões também, conteúdo líquido, de repente podem melhorar, cistos, etc. Mas você não faz o rejuvenescimento, que é a sua pergunta, tá? Que fique bem claro, porque senão vão falar assim, não, o Dr. Gabriel andou falando que faz rejuvenescimento. Não faço rejuvenescimento e ninguém faz. Na realidade, você trata da energia da pessoa. E essa energia, sim, isso
rejuvenesce no sentido de te dar novas forças, de te dar nova garra, gana, ambição de vida, que é tonificar o rim. O rim é a nossa essência. O rim é a essência de tudo que nós podemos fazer. Quando aquele paciente fica com aquela falta de vontade de fazer coisa, por exemplo, você fala para ele assim, pô, vamos no cinema, ele fala assim, não, pega um filme, vamos ver aqui em casa. Ou então você fala assim, vamos no restaurante, não, vamos pegar uma comida, pede a comida, vamos comer aqui. Isso é falta de energia, essa pessoa está desenergizada. Então, isso sim nós fazemos. Mas isso não é um rejuvenescimento, isso é uma reposição energética, isso é um estímulo, é uma tonificação do rim do indivíduo para que ele fique mais garra, com mais vontade, com mais força e tudo. Então, alguns podem até achar que rejuvenesceram, mas na realidade não rejuvenesceram, apenas criaram novo ânimo, que vem da alma, tá? Então isso sim é tratar o indivíduo como um todo. Isso eu amo fazer. Eu amo tratar o indivíduo como um todo. Tá claro? Meu nome é Maria de Lourdes da Bela Vista. Tenho fibromialgia, tenho muitas dores. E queria saber sobre a doença e como pode ser o tratamento com a acupuntura. Bom, vamos lá. Maria de Lourdes. A fibromialgia, ela é uma doença que se caracteriza por ter dores simétricas exatamente iguais dos dois lados do corpo, em pelo menos 11 pontos, 11 a 12 pontos. Ora, a fibromialgia ela não tem substrato anatomopatológico. O que significa isso, substrato anatomopatológico? Por exemplo, se a gente pega o indivíduo que tem uma tuberculose e fizer uma biópsia no pulmão de uma caverna tuberculosa, você vai encontrar o bacilo, você vai encontrar as lesões da tuberculose, você vai encontrar a necrose da tuberculose, ou seja, a isso dá-se o nome de substrato anatomopatológico. Se você pegar os pacientes com fibromialgia e tirar um pedacinho do músculo deles e olhar no microscópio eletrônico mais poderoso do planeta, mais tchan-tchan, você não vai encontrar nada característico. Então não dá para se fazer um diagnóstico preciso, é uma suposição, tendo em vista o quadro clínico. Então, o diagnóstico é essencialmente clínico. Agora, a fibromialgia tem uma coisa muito interessante que eu tenho visto muito. Em geral, ela vem acompanhada de ou um problema tireoidiano, então pode ser um hipotireoidismo, pode ser uma tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que agride a tireoide, que fabrica anticorpos. O próprio organismo fabrica anticorpos contra a sua tireoide. Então você tem um hipotireoidismo por uma doença autoimune. Outras doenças autoimunes também podem estar presentes. E existe um fator que muito encontra-se nesses pacientes, que são os quadros depressivos. Então eu tenho visto muitos pacientes fibromiálgicos e que simplesmente a gente tratando a pessoa como um todo, como um ser bio, psíquico, social, espiritual, indivisível, tratando a essência dele, tratando a energia dele, tratando a parte psicológica dele, eles melhoram muito, chegando até o desaparecimento da fibromialgia. Mas é muito interessante que eles pegam esse diagnóstico, muitos pacientes pegam esse diagnóstico e eles usam como rótulo.
eles chegam e falam assim: doutor, eu tenho fibromialgia, eu sou um fibromiálgico. Então eles inserem isso dentro da vida deles. Então cabe a nós, médicos, tentarmos entrar no âmago dessa questão e tentar mostrar a esses pacientes que a fibromialgia não é uma doença que está lá para ela carregar a vida inteira, ou como um rótulo que ela vai carregar: sou fibromiálgico, sou fibromiálgico. Não. Nós temos que tratar essa pessoa como um todo, gente. Nós temos que dar atenção. Ouvir é prata, calar é ouro. Então nós temos que ouvir com toda atenção e percebermos o que está acontecendo em todo o contexto social desse indivíduo, inclusive. Porque não é só o contexto do trabalho, às vezes o contexto da família, às vezes o contexto na escola, na faculdade. Então nós temos que ver exatamente o contexto. E tem uma coisa interessante: a fibromialgia, ela atinge mais jovens do que pessoas de idade. Pessoas de idade, as dores se misturam aos síndromes miofaciais, se misturam a outras coisas, mas o que eu vejo mais com fibromialgia são os jovens. Por quê? Porque ele incorpora aquilo lá de uma tal maneira, e se a gente for falar, mas isso aí é psíquico, então quer dizer que o indivíduo ele não tem isso? Não é isso que nós estamos falando. Pelo contrário, ele tem o quadro de dor, ele sente a dor, só que a coisa está tão avolumada na vida dele, tem tantos problemas associados a ele, que ele não consegue distinguir a diferença que é estar com dor ou sem dor. Ele vive com a dor. Então, quando nós tratarmos uma fibromialgia, nós temos que lembrar da tireoide e das depressões, e tratar o indivíduo como um todo, porque senão nós estaremos incorrendo num risco muito grande de querer impor novamente aqueles rótulos diagnósticos e tentar tratar só de dores. E aí o médico, toda vez que vai tratar só as dores, ele perde a luta. E o paciente também. Tá bom? Muito bem. Mais uma pergunta. Meu nome é Bárbara, estou fazendo cursinho para prestar vestibular para medicina. Quando vou fazer as provas, fico extremamente nervosa e acabo me desconcentrando. A acupuntura poderia me ajudar nesse período? Com toda certeza, Bárbara. Com toda certeza. Porque a acupuntura libera todas essas substâncias que eu falei, endorfinas, encefalinas, prostaglandinas, os neurotransmissores. A acupuntura vai fazer com que você fique mais relaxada, vai relaxar a sua musculatura, vai te facilitar, vai te dar uma luz, ela clareia a visão, clareia a mente, então você vai poder enxergar melhor todas as questões e conseguir pensar melhor. E o ficar extremamente nervosa é uma coisa normal, porque, veja gente, vocês estão lidando com o futuro de vocês, o futuro tem que passar por um vestibular. Então é comum, eu acho até, não existe pessoa que chegue lá totalmente tranquila. Tem alguns, claro, que conseguem, mas são muito poucos. Todos vão passar por nervoso, todos vão ficar ansiosos. Isso tem que tomar cuidado com a ansiedade, porque essa ansiedade sim pode atrapalhar tudo. Quando a pessoa quer responder a pergunta, quer pular uma pergunta, sabe? Não sabe, pula, vai para frente, vai fazendo as outras questões e depois volta naquela que foi difícil, entendeu? Esse é o método mais simples, que eu acho que mais fácil de fazer. E com relação a ficar extremamente nervosa, a gente vai fazendo agulha com certeza e dá para clarear a mente. E mais, existem pontos que melhoram a memória. A memória, aquela memória que você tem que fixar determinados
fórmulas, etc. Eu faço isso, eu faço um exercício muito bacana com meus pacientes. Eles fazem uns resumos à mão, não por computador, à mão. Eles fazem o resumo e naquele local onde eles fixam, porque muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, eu escrevi tal coisa no canto direito superior da margem do caderno, mas eu não encontro. Exatamente aquilo está dentro da sua mente, está em algum lugar. Só que seu cérebro é que nem um computador, você só não está conseguindo acessá-lo. Então a gente faz um ponto que faz com que a gente consiga acessar justamente essas coisas que estão naquela visão lembrada, tá? Então nós trabalhamos isso sim, nós trabalhamos e é muito eficaz, é muito legal esse tratamento. Muito bem, meu nome é Fernando, sou do Jardim Paulista e gostaria de saber se a acupuntura pode ajudar a diminuir as crises de enxaqueca. Bom, Fernando, crise de enxaqueca realmente é uma das grandes especialidades da acupuntura. Mas não a crise em si, e sim nos intervalos entre as crises. Porque uma coisa é a crise da enxaqueca. A crise da enxaqueca, às vezes, ela está tão forte que nada vai melhorar. Não existe medicamento, às vezes você fica tomando injeção. Então é um período difícil de falar assim que a acupuntura vai tirar a crise. Alguns casos tira, alguns casos melhora, alguns casos atenua, mas não dá para a gente falar com certeza. Mas os pacientes portadores de enxaqueca, os enxaquecosos crônicos, estes sim, nós começamos o tratamento e vai fazendo com que essas crises vão se espaçando e com que a intensidade dessas crises vá diminuindo. Então, isto sim é um dos tratamentos que nós fazemos com muita eficácia. Diminuir as crises, a intensidade e espaçar as crises. E realmente é muito ruim para as pessoas terem essas crises de enxaqueca. Importante lembrar que a enxaqueca está ligada ao fígado. Importante também saber que tem 3 coisas que agridem o fígado assim de imediato. Primeira delas, claro que existem tumores, essas coisas todas que também podem dar enxaqueca, mas não é o caso que nós estamos mencionando aqui. As grandes causas de enxaqueca em geral são 3. Primeira, intoxicações. Abre-se uma chave. Alimento sólido, alimento líquido, medicamentos, hormônios, ou seja, fases hormonais, principalmente nas mulheres, e alérgenos. Como alérgenos, cheiro de tinta, gasolina, perfume. Vocês vão ver pessoas falando assim, nossa, eu sinto o cheiro de um perfume tal, já me dá dor de cabeça, eu sinto o cheiro de gasolina, me dá dor de cabeça, e assim por diante. Então, repetindo, intoxicações, quer seja comida, bebida, medicamento, hormônios e alérgenos. Segunda grande causa de enxaqueca, e esta é muito forte, vento frio. Nossa, mas vento frio dá enxaqueca? Dá. E é a maior briga que existem dentro de todos os casamentos, é a briga entre marido e mulher, porque um gosta do ar-condicionado e o outro não gosta do ar-condicionado, um gosta do ventilador e o outro não gosta do ventilador. É a maior causa de discussão conjugal que eu já vi até hoje, é por conta de vento frio. E principalmente porque dá enxaqueca. Tá? Então, lembrem-se, vento frio é a segunda causa. E a terceira causa de enxaqueca é processos emocionais. Quer seja raiva, quer seja medo, quer seja apreensão, quer seja excesso de risada, muita alegria e riu demais que deu dor de cabeça. Qualquer excesso emocional pode dar enxaqueca. Claro que o que mais dá é raiva contida, vento frio e as intoxicações. Lembrem-se disso para todos os enxaquecosos que convivem com vocês. Bastou passar raiva, vai ter enxaqueca. Bastou passar
pegar vento frio, vai ter enxaqueca, bastou ter uma intoxicação, vai ter enxaqueca. E obviamente que o tratamento é diferente, porque se for uma enxaqueca por uma intoxicação, é um tipo de tratamento, nós temos que tratar o fígado, limpar esse fígado, fazer tudo. Não que não tenha que tratar o fígado da mesma forma, porque todos eles têm o fígado alterado, só que vai ter que dar uma atenção maior ao fígado, mais pontos do fígado. Quando é uma enxaqueca por vento frio, você pode também usar a forma de aquecimento através da moxa. E quando é uma forma da parte de passar um processo emocional muito forte, nós temos que trabalhar esse emocional, além de tratar o fígado. Tá claro? Então, repetindo para fixar, 3 causas dessa enxaqueca. Intoxicações, abre uma chave. Comida, que significa alimento sólido, qualquer tipo. Bebida, que significa alimento líquido, pode ser um suco de fruta, qualquer tipo. Medicamentos, hormônios e alérgenos, cheiro de tinta, gasolina, perfume, etc. E, segunda causa, vento frio. Terceira causa, emoções contidas. Então que fique bem claro esta resposta, tá? Próxima pergunta também do Fernando, do Jardim Paulista. Queria saber também se a acupuntura pode controlar de alguma forma a pressão alta. Muito bem. A hipertensão arterial sistêmica, como é chamada, pressão alta, ela tem como sintoma clássico dor de cabeça, tontura, dor na nuca, zumbido no ouvido, etc. e tal. Não vou falar todos os sintomas, senão fica um negócio gigante aqui. Mas ela tem sintomas principalmente voltados na área cefálica. Eu acabei de falar agora em enxaqueca que quem governa normalmente essa parte é sempre o fígado. Por quê? O fígado é o único órgão do organismo, órgão, não víscera, que tem conexão direta com a cabeça. Então, o fígado, ele tende a sangrar. Quando ele aumenta a pressão, ele pode sangrar, dando o que nós chamamos de AVC. Aliás, isso é uma pergunta que eu vou querer responder numa próxima vez que me fizerem, porque o sangramento leva ao AVC. Mas a hipertensão é um pré-sangramento. Se você deixar ela subir muito, ela pode sangrar. Quer seja por excesso de sangue, quer seja o isquêmico, pela falta de chegada de sangue. Então, na realidade, nós temos que tratar desse fígado, para que esse fígado não fique em excesso. Então, quando nós queremos controlar uma pressão arterial, nós trataremos do fígado. Não na fase aguda. Na fase aguda, além de tratar o fígado, nós temos pontos específicos que fazem com que abaixe um pouco a pressão arterial. Mas atenção, muito cuidado para usar esses pontos, porque esses pontos literalmente abaixam a pressão. Eu nunca vou esquecer um paciente que chegou lá com 28/14 e baixou para 12/8 e ele quase teve um AVC. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado com a forma de abaixar a pressão. Então, temos que ser criteriosos nesse ponto, tá? Não é para ficar fazendo de qualquer forma, porque realmente você pode causar um AVC. Você pode piorar o quadro. O que já estava ruim pode ficar pior. Então nós temos pontos para melhorar essa pressão, para melhorar o fluxo sanguíneo, para diminuir a chegada desse sangue com muita força para o cérebro, para que ele não tenha um AVC. Ou seja, nós temos pontos que nós podemos fazer a prevenção de acidentes vasculares cerebrais. Eu não estou falando de cura de acidentes vasculares cerebrais. Eu estou falando de prevenção de acidentes vasculares cerebrais, tá bom? Muito bem. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês. Espero que tenha ficado claro e estaremos aqui à disposição de vocês para mais dúvidas. Um grande abraço para vocês e um bom final de domingo a todos. Muito obrigado.